Nossa, que dia! Já está ao vivo. A gente Ok. costuma sempre esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, tem sempre um tempinho antes da gente começar efetivamente. Esse stream, esse aqui é um outro tipo de plataforma, não é isso? Sim, que a Ana Schuster e a Laís Lara, que são as produtoras, elas pesquisaram bastante quais as plataformas que poderiam ser mais interessantes e chegaram nesse que tem funcionado super bem. Certo. Depois vai também para a página do INCT Proprietas no Facebook, também no YouTube, no canal. Eu vou repostar aqui, viu, no meu Instagram. Uhum. Ok. Então, eu vou começando, tá? Boa Certo. tarde, professor Leonel Brum. Antes de tudo, quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa quarta live, o Café com Propriedade. Eu fico muito feliz, muito honrada de tê-lo aqui hoje conosco. É um prazer. Leonel é, antes de tudo, um grande amigo, um querido amigo de muitos anos, de um pouco mais de 2 décadas já. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser uma conversa super interessante e produtiva no sentido de a gente debater temas e trazer temas bem interessantes, bem bacanas para o nosso Café com Propriedade. O Café com Propriedade, eu costumo abrir e apresentar um pouquinho o que é essa série de lives. Ela se iniciou com essa série de lives com o professor Leandro Mendonça, que é da Universidade Federal com a professora Marina Machado, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com o tema Economia Criativa em Tempos de Covid-19. E aí o segundo Café com Propriedade foi com o professor Alan Rocha, da Rural do Rio de Janeiro, com um tema muito atual, que foi direito autoral e ensino à distância. Depois, semana passada, que foi nosso café, eu falo café 3, né, o Café com Propriedade 3, eu com a professora Luciana Paludo, da URGS, com composição coreográfica e autoria. E hoje, nosso quarto café, com o professor Leonel Brum, videodança, autoria e outras reflexões. E a tônica do Café com Propriedade é exatamente ter esse eixo de propriedade e direito de acesso, discutindo com pesquisadores, professores, né, lançando um olhar, um outro olhar para esses temas nos tempos atuais, né, em que vivemos. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, tem coordenação geral da professora Márcia Mota, como vice-coordenadores a professora Marina Machado e o professor Alan Rocha, e reúne pesquisadores de todo o país e também de fora, né, dos Estados Unidos, Espanha, Portugal, enfim. E a sua base é interdisciplinar e as pesquisas são norteadas principalmente no tripé Direito, Artes e História. Né? E o nosso foco principal é discutir as diferentes formas de propriedade, privilegiando o direito de acesso. E eu aproveito para convidar todos que visitem os nossos canais, as nossas redes sociais, perdão, e o nosso site para conhecer melhor o projeto, o INCT Proprietas. O professor Leonel Brum atuou como bailarino, coreógrafo e ator profissional. É doutor em artes visuais pela EBA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou pesquisa pós-doutoral na Universidade de Lisboa em 2017 e 2018. É professor e coordenador dos cursos de dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e um dos diretores fundadores e curadores do Festival Dança em Foco.
Atua também como coordenador da equipe brasileira do projeto TEP, Technologically Expanded Performance, em uma parceria entre a UFC, com apoio da FUNCAP, e da Universidade de Lisboa, que tem o apoio da FCT, que é coordenado em Portugal, esse projeto, pelo professor Daniel Tércio. É membro consultivo, é membro do Conselho Consultivo da Rede Ibero-Americana de Videodança, Redive, do qual eu também sou colaboradora, e foi coordenador de dança da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, do Ministério da Cultura. Então, bem-vindo, professor Leonel Brum. É ótimo tê-lo aqui hoje conosco. Então, eu vou começar, Leonel, pedindo, por favor, para você falar um pouco dessa sua carreira, da sua trajetória, né, como profissional da área da arte, né, e falar como é que se deu essa sua aproximação, como você chegou nesse lugar da reflexão, da realização, que eu sei que você também fez e faz alguns trabalhos, né, faz trabalhos de videodança, né, como você chega nesse lugar da videodança, né, de imagens em movimento e tecnologia. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo, né, o convite da professora Beatriz Cervino, que, como ela disse, somos grandes amigos também, e somos parceiros em alguns projetos, como a Rede Ibero-Americana de Videodança, e também como o projeto lá do TEP, esse Technologically Expanded Performance, que é coordenado pelo Daniel Tércio, e a Beatriz Cervino também faz parte como investigadora nesse projeto. Além disso, queria agradecer também ao INCT, Proprietas, pelo convite, e de estar participando agora desse Café com Propriedade. Muito, muito obrigado mesmo. Então, como você já disse, eu comecei a minha carreira na arte como bailarino, depois coreógrafo. Trabalhei alguns anos nesse âmbito, e mais ou menos os primeiros contatos que eu tive assim com videodança já tem algum tempinho, né? Foi no final dos anos 80, 1980, num evento que acontecia no Rio de Janeiro, chamado Carlton Dance. Não só no Rio, mas em Belo Horizonte e São Paulo também. E tinha várias... Tinham várias edições que aconteciam em cidades diferentes. E dentro desse festival, que era um festival, inclusive, praticamente todo voltado para o palco, né, de espetáculos para o palco, eles tinham uma mostra paralela de vídeo chamada Videodança. E foi a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com esse termo, videodança. Eu não me dei conta muito do que significava, mas era uma mostra de videodança paralela lá no final dos anos 80, e nós tínhamos muitos vídeos internacionais, alguns poucos vídeos brasileiros, mas existia já uma produção, né? Porque a primeira produção, assim, a primeira videodança, né, considerada videodança brasileira, foi da Ana Lívia Cordeiro, em 1973, chamado M3x3. Ana Lívia é de São Paulo e continua trabalhando até hoje com essas relações de dança, e não somente com videodança, mas com tecnologia de uma maneira geral. Depois eu tive contatos assim, com outras mostras, como a Mostra Gradiente, que também foi ao Rio de Janeiro, e em 1997, já uns 10 anos depois, eu criei, né, um festival chamado Dança Brasil, no Centro Cultural Banco Brasil, do Rio de Janeiro, que depois também foi para Brasília, e uma parte também em São Paulo. E desde o início, dentro desse festival já existia, né, uma iniciativa do próprio pessoal do cinema, resolveu começar a fazer uma mostra paralela de vídeos de dança. Dentro do festival, né? Dentro do festival, era como se fosse uma mostra paralela, né? Uma mostra paralela, como se fosse uma franja assim, do próprio festival,
dentro dentro do próprio Centro Cultural Banco do Brasil, né? Então tinha essa mostra paralela e eles me chamavam para fazer críticas sobre esses filmes, porque eles colocavam no horário, que é o horário que as pessoas costumavam assistir música, né? E espetáculos de música. E aí eles pediam para escrever alguma coisa para poder formar plateias, começando a formar plateia para ir. E esse festival continuou por vários anos, ele terminou em 2004, né? De 97 a 2004. E em 2003 eu recebi um convite e eu continuei com essa mostra paralela sempre. A partir de um certo ano, a partir de 2000, quem começou a fazer a curadoria dessa mostra não era mais o pessoal de cinema, mas era uma curadoria feita por mim. E aí, em 2003, eu tive um convite de um coreógrafo chamado Paulo Caldas, que é um coreógrafo carioca também, que é daí de Niterói, e ele falou assim, nós vamos fazer um festival de videodança. Eu falei, que ótimo, legal, mas como é que a gente faz um festival de videodança se não existe festival de videodança no Brasil? Não existiu, né? Como é que a gente começa? Então, nós planejamos fazer alguns eventos piloto. Fizemos vários eventos piloto. E o mais importante desse... Pode falar, Mia. Desculpa, posso... Porque eu participei em loco e ao vivo dessa história toda, né? Que eu fui em todas as edições do Dança Brasil, enfim, estava sempre lá. E foi porque eu lembro que essa mostra de videodança dentro do Dança Brasil acontecia numa salinha. Era uma coisinha, e teve uma repercussão muito grande. Não foi uma coisa que passou desapercebida dentro daquele mundo do festival que o Dança Brasil, que foi muito importante em termos de construção da afirmação da dança contemporânea no Brasil. Sim. E aí é onde eu vou chegar, porque até esse momento nós recebíamos também vídeos de fora, vídeos de outros países, né? E aí, quando o Paulo fez esse convite, eu falei assim, vamos aproveitar, então, a mostra paralela, né, que eu tenho lá no Dança Brasil, para a gente poder também usar como um piloto, né? E nós fizemos, então, uma convocatória, que foi uma convocatória nacional, por e-mail, na época, e recebemos, então, 40 VHS. Na época ainda eram VHS. Começou a chegar vídeo de fora, do exterior, de brasileiros que moravam fora do país. E aí, o que você faz com 40 vídeos que chegam, de repente, na sua casa, e a gente tem que fazer uma seleção. Então, fizemos uma seleção para encurtar a história de 30 vídeos, e aí foi que a mostra teve uma virada, assim, em termos de público. Tinha filas, assim, pessoas, tinha gente que não conseguia entrar, porque eram não somente os realizadores queriam ver seus vídeos dentro do Centro Cultural Banco do Brasil. A gente também queria ver tudo. Como as pessoas queriam ver também a aparição de outros brasileiros, né? Porque até então essa mostra paralela era basicamente filmes estrangeiros, né? E eu saí com essa mostra, inclusive, em vários festivais do Brasil, que aí os festivais começaram a me perguntar, mas o que é videodança? E começaram a me convidar. Leonel, traz aí então a mostra e vamos discutir o que é videodança. E várias questões foram levantadas nesse período, né? E essas questões acabaram me levando a uma tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado foi uma tese voltada para videodança, né? Porque várias questões surgiram nessa circulação que eu fiz, e nesse mesmo ano, 2003, nós criamos, então, com esse retorno, que foi um retorno bem positivo desses eventos piloto, né? Nós criamos, então, o Dança em Foco, um festival internacional de vídeo e dança, para não fechar o termo videodança, e esse ano, ele completa a 18ª edição. Estamos muito felizes. Desde o ano passado, a gente está fazendo já um festival online, e esse ano a gente vai fazer um misto de online e presencial, se tudo permitir, né? Vai permitir, se Deus quiser. E essa questão com a tecnologia, de alguma maneira, ela
ela foi se aproximando cada vez mais quando eu mudei do Rio de Janeiro para Fortaleza, né? Eu sou carioca, de nascença, mudei para cá no início de 2011, quando foram criados os cursos de dança, né? O bacharelado de licenciatura em dança. E eu comecei a ministrar as disciplinas de dança, cinema e vídeo, tinha relação toda com a videodança, e também com dança e multimídia, né? E nesse período também tive aproximação com alguns pesquisadores, como Armando Menicati, por exemplo, e mais tarde, né, quando eu fui fazer o meu pós-doc, que foi em 2017, com o professor Daniel Terço. Né? Lá em Lisboa. Lá em Lisboa, esse que você citou aí no início da fala. E ainda no Rio de Janeiro, nós criamos um festival chamado Podfest, que é uma brincadeira assim com o podcast, mas era um Podfest, que era um festival internacional de poéticas digitais, né? Que eram poéticas de gesto interativo, ali na Casa da Glória, né? Depois teve, aqui já em 2013, criei um laboratório Mídia Dança, que está voltado não somente para a videodança, mas também todas as relações de dança e tecnologia, mais além corpo e tecnologia, né? E com esse Mídia Dança, nós fizemos várias parcerias, né? Foi com o TEP, com a Redive, com a Secult-Arte, que é o órgão, né? É uma secretaria de cultura que existe dentro da universidade para dar conta dos projetos, que são projetos artísticos, né? E outras parcerias que a gente vem fazendo. A última, por exemplo, foi com o Museu da Dança de São Paulo, com a Thalita, e a gente, então, vai começar a fazer um intercâmbio, né, de informações entre o laboratório e o Museu da Dança, que é um portal também bem interessante, que está ligado com dança e outras possibilidades. E outras tecnologias. Como é que é vou pedir para você falar um pouquinho mais, Leonel, desse seu trabalho no Mídia Dança, no laboratório, se ele como é que ele é organizado, não, mas a produção dele, como é que é, se são alunos, como é que você trabalha com outros artistas, porque a partir daí eu coloco uma outra questão, e que eu acho que é muito interessante também, né, que é pensar, da gente fazer uma reflexão da questão da autoria na videodança. Né, porque aí são sempre vários cruzamentos nesse processo criativo. Eu digo assim, vários cruzamentos, vários olhares, ou compositores, ou criadores nesse processo criativo. Como é que é o Mídia Dança? Então, Mídia Dança é laboratório de dança e multimídia, né? Então, está aberto para todas essas relações, né? E nessas disciplinas, ele funciona com alunos, sobretudo com os alunos e colaboradores. Então, temos colaboradores que são ex-alunos, que continuam ligados ao laboratório, né? E continua ajudando, né, em algumas questões que estão sendo feitas, que a gente vai, no nosso processo mesmo de criação, eles continuam ligados mesmo, muito interessante isso. Tem pessoas que não têm nada a ver com laboratórios, são pesquisadores de fora da universidade que se aproximaram desse laboratório e continuam também colaborando. Tem outros professores dos próprios cursos de dança que estão ali ajudando nesse processo, tem técnicos também, e quem quiser, né, acessar a página é mediadança.ufc.br, mediadanca.ufc.br. E ali ele funciona dentro da universidade. Um projeto de extensão. Ele é um misto de projeto de extensão, pesquisa e produção, né? Dentro da Secult-Arte, que nos apoia e nos dá as bolsas para os alunos, né? Ele entra como projeto de produção. O que é produção na área artística, certo? Então, ele produz eventos, ele produz criações também. Né? Então, você chega lá no próprio site, vai ver que tem vários
várias obras de videodança que foram criadas ao longo dos anos, porque ele está aí desde 2013, né? Tem também cineclube, que a gente tem um cineclube, tem um grupo de estudos, né? Que agora, nesse momento da pandemia, a gente segurou um pouquinho o grupo de estudos, porque algumas pessoas estão com dificuldade de poder fazer leituras. Mas o Cineclube já vai lançar uma série agora, inclusive, na semana que vem, uma série de três cineclubes, e é isso, e tudo funciona dentro desse guarda-chuva mídia dança. Inclusive, as próprias disciplinas, eu levo o mídia dança para dentro das disciplinas. Todas as pessoas que trabalham no mídia dança também trabalham nas disciplinas, porque elas trazem informações, experiências, as pessoas que já trabalham no mídia dança há algum tempo, para os alunos que estão, né, fazendo aquelas disciplinas nesses momentos. Né? E aí, sobre essa questão também dos autores, da autoria que você levanta, que eu acho muito interessante pensar sobre isso, eu acho que tem realizações que elas se caracterizam com aspectos distintos de processos criativos, né? Que você fala de processo criativo, e esses processos criativos estão vinculados também, sobretudo, à função de seus autores, de realizadores, né? Então, eu posso distinguir, por exemplo, 3 tipos de trabalhos distintos, né? Que a gente pode pensar em termos de autoria. Um deles que é o comum acordo entre coreógrafo e videomaker. Tem ali os dois que conversam, os dois que dialogam. Eu cito aqui uma obra que é muito fácil de ser acessada pela internet, chamada Por Onde os Olhos Não Passam, da coreógrafa Andréa Maciel, uma gaúcha que agora está morando no exterior já há alguns anos, 3, 4 anos, e o Paulo Mendel, perdão, Bia. Desculpa, eu falei um lindo trabalho. Muito, um lindo trabalho. E o Paulo Mendel, que é um videomaker carioca, não sei onde ele está agora nesse momento. Mas o que é interessante é que ali a gente vê o equilíbrio mesmo de 2 artistas. Né? Tem um trabalho de uma coreógrafa e bailarina, que é um solo, com um resultado que é dado no trabalho. A gente percebe esse equilíbrio, esse diálogo entre os dois, sabe? Você não percebe que tem um trabalho mais forte da edição do que da... Porque, inclusive, isso tudo foi decidido, porque eu sei disso tudo porque eu fiz entrevista com eles, né, na época. Mas como é que se deu isso? Eu estava fazendo a minha tese, né? De uma parte da tese, todo o primeiro capítulo da tese, tudo voltado para o contexto da videodança, desde as primeiras relações da dança, né, com o cinema mudo lá, com o Thomas Edison, até chegar à videodança, até chegar à criação, né, da câmera de vídeo, essas relações que se mudaram um pouco, né? Então, o cinema e o vídeo também, e agora que a gente tem essa relação mais efetiva entre uma câmera que, ao mesmo tempo, ela é digital, seja vídeo, cinema, todas elas são digitais. Então, e aí, nesse contexto da tese, eu fiz essa entrevista com eles. E o que foi interessante é que eu percebi exatamente esse diálogo que eles tinham. Né? Acho que eu sugiro mesmo, assim, incentivo vocês assistirem, porque é um trabalho muito interessante, a gente entender um pouco do que vem a ser videodança. Mas o que é videodança? A gente tem ali o que a Lisa Krauss, na Dance Magazine, em 2005, escreve que é dançar o impossível. Né? É dançar o impossível nesse espaço, não seria no espaço presencial, né? Mas que no espaço bidimensional do vídeo a gente pode
fazer coisas, né, com edição e com todos os... Trabalho de câmera, tudo. Trabalho de câmera e movimentação de câmera, tudo que você não consegue fazer no presencial, né? Então, ela chama esse lugar dessa dança impossível. E ali você vê um corpo impossível, um corpo fragmentado, que, na realidade, nós não podíamos cortar o corpo da bailarina para ter aqueles efeitos, né? Então, um segundo ponto que eu acho que caracteriza, né, essa distinção seria quando não há acordo, né, entre o coreógrafo e o videomaker, né? E eu sei que muitos acontecem assim. Por exemplo, eu vou dar um depoimento, porque é o depoimento de um videomaker da Inglaterra, que é chamado Simon Fields, e ele fala: eu não participo de jeito nenhum, não converso com o coreógrafo, eu recebo material e faço a edição a partir do material que chega na minha mão. Eu não vou na locação, eu não sei quem é que está dançando, mal conheço o coreógrafo, e ele cria, às vezes, ele cria a partir daquela... Então, a autoria ali, no final das contas, é uma autoria basicamente dele, porque ele tem o poder, inclusive, de transformar aquela coreografia original em outra coisa totalmente distinta. Ele pode ralentar movimento, repetir movimento, estender movimento, sobrepor movimentos. Então, isso tudo transforma a coreografia que foi feita originalmente numa outra coreografia, né? Então, ele tem um poder. E eu falo assim: mas Simon, como é que você consegue resolver isso? Mas as pessoas sabem. Elas já sabem. Quando elas me contratam, elas já sabem que eu trabalho assim. Então, se me contratam é porque gostam do resultado do meu trabalho, né? Mas aí você tem uma relação que não é uma relação dialógica entre os dois autores, né? E a outra é quando o realizador, seria a terceira, quando o realizador exerce as duas funções. Ele é videomaker, coreógrafo e às vezes bailarino da própria obra, né? Então, existem coreógrafos e bailarinos que eles têm formação em edição também, em cinema, eventualmente, e fazem um trabalho a partir do diálogo dele com ele mesmo, o diálogo dele com a própria obra, né? Então, ali é uma outra questão da autoria que está ali presente nessa relação dele com ele mesmo, né? Porque você estava falando, eu fico pensando, enfim, também a partir de disciplinas que eu ofereço, seja na graduação ou na pós-graduação, que vem sempre, essa questão da autoria sempre surge, mas também a questão que eu gostaria de ouvir falar um pouco, de videoclipe e videodança. Que isso sempre se coloca, seja de uma maneira ou de outra, e também questionando que corpos são esses, né, que estão lá presentes nessa videodança. Eu acho que já é uma outra questão, mas que ouvindo você falar, eu só estou falando para não deixar escapar, que corpo é esse? Né? Não é um corpo de músculos e ossos e articulações, mas que se conforma de uma outra maneira e que continua sendo o corpo. Eu falo isso porque, enfim, a gente que trabalha, né, com um aluno e tem esse diálogo muito intenso, tive vários embates com alguns alunos bem interessantes, questionando esse lugar de que corpo é esse, né, que está lá um corpo de pixels, né, até você falar isso. Na verdade, são duas perguntas, né? São duas perguntas. São bem complexas, assim. Vamos tomar um pouco. Vamos tomar o café. Eu estou na água, tá? Eu também aqui na água, e vamos pensar sobre isso. Então, sobre videodança, videoclipe, registro de coreografia, porque geralmente são as perguntas que chegam para a gente, né? Mas o que é videodança? E o videoclipe é uma videodança? Ele pode ser um registro de coreografia
é videodança? Então vamos conversar pelo registro, né? O registro de coreografia pode vir a ser uma videodança. E o que eu entendo com videodança? Eu entendo videodança alguma obra que foi feita para o vídeo, né? Uma obra de dança que foi feita para o vídeo em relação com o vídeo, tá? E que tem, o resultado dele é um pensamento de dança. Né? Então você tem uma captação, né, pensada dessa relação de corpo-câmera. Qual é a relação de corpo-câmera? E a gente tem que levar em consideração também, se a câmera está em movimento, que existe um outro corpo, né, que seria uma segunda camada, né, dessa relação. Quando a gente fala é um solo com uma pessoa em câmera em movimentos, na verdade é um duo. Porque você tem ali uma câmera que está sendo monitorada por uma outra pessoa. Então você tem um outro corpo que você tem que considerar ali, é esse corpo-câmera, né? E um arco-íris aqui, aparecendo um arco-íris. Então você tem ali o corpo-câmera desse vídeo. Então você tem essa relação que às vezes é somente de registro. Põe uma câmera fixa e a pessoa grava ali a coreografia em frente à câmera fixa com a função de um registro. Então tem a função de um registro. Eu quero ter essa coreografia para quando eu precisar remontar, né, ela está ali, de alguma maneira, me dá as referências para eu poder remontar com outra pessoa, com o mesmo bailarino, mas só para não esquecer daquela coreografia. Né? Quando você pega esse registro e começa a trabalhar nesse registro de uma maneira, com um pensamento de dança, né, você, de alguma forma você começa a interferir nesse registro, esse registro pode vir a ser uma videodança. Né? Assim como, por exemplo, eu posso fazer uma videodança com objetos, mas aí a gente vai para um outro campo, é melhor não entrar agora, tá? Porque não vai dar tempo. Então, assim, esse registro pode vir a ser videodança desde que ele seja retratado com esse pensamento, né? A diferença, por exemplo, que eu tenho de uma videodança para que eu penso, né, de um videoclipe, é que existem videoclipes que têm dança. Você percebe que tem dança ali quase como um registro, como uma personagem coadjuvante. É coadjuvante, né? Agora você tem vídeos, são videoclipes assim, que você percebe que tem uma cena inteira pensada como videodança. Que aquilo ali ele se transforma num protagonista da música, inclusive. A música, às vezes, fica em segundo plano, porque a dança ela é tão forte, ela é tão presente naquele vídeo, e que ela acaba ficando num segundo plano dentro daquele videoclipe. Né? Mas o videoclipe, a gente sabe, o videoclipe ele tem uma função específica de vender música. Né? Ele quer divulgar e vender aquela música. Né? Então, tem muitos diretores que, pô, essa hora de eu fazer a minha videodança da vida. Então ele vai lá, faz uma parte de videodança da vida. Por exemplo, o grupo... Meu Deus, deixa eu lembrar o nome agora. Que eu te apresentei também, Bia, do videoclipe que eu mandei para você. Tá. Não vou lembrar agora o nome do grupo. Mas era um videoclipe incrível, que ele trazia o tempo inteiro, parecia uma videodança. A música ficava em segundo. É como o pensamento organiza aquelas imagens em movimento, né? Eu acho que isso que você está falando que é muito importante, né? Que é sempre uma questão recorrente que a gente fala e está sempre aparecendo, né? Surgindo nos debates, porque o fundamental é entender que essa relação entre vídeo, câmera e corpo em movimento não é só uma reprodução de uma dança, né? Mas você construir uma dança a partir de, sejam outras plataformas, não, mas outros suportes, né? E que não é necessariamente um corpo humano em movimento junto com uma música.
Então, entrando agora nessa pergunta, né, nessa sua segunda pergunta, não sei se eu te respondi. Respondeu? Sim, acho que a gente tem aqui, podia ficar horas mais falando. Podia muito. Podia muito, muito mesmo, ficar falando. E eu gosto de falar e dar exemplos, né? E quando eu estou geralmente dando palestra, oficina ou aula, eu vou dando os exemplos, assim, olha, o que eu estou falando é isso aqui. Porque fica mais fácil a pessoa visualizar. Às vezes você fica falando e a pessoa não consegue, né, conceber aquilo, porque é só na teoria. E quando você vê aquilo que você está falando de alguma maneira acontecendo, é mais fácil de você entender. Então, agora a tua segunda pergunta sobre o corpo, que corpo é esse? Então eu retomo lá aquele vídeo, por exemplo, da Andréa Maciel, né, e que eu falo e da Lisa Krauss, né, que foi citado inclusive num texto do Paulo Caldas, esse coreógrafo que me convidou para o Dança em Foco, que é um vídeo, né, em que tem ali uma bailarina, ela está andando por umas dunas de areia em Salvador, numa praia distante de Salvador, e de repente o vídeo começa a dar uns teneco-teco assim. Tá dando começa a dar como se fossem uns defeitos. Começa a dar uns defeitos de pixelização, chama, né? Pixelização. Então começa aí, e aqueles efeitos, eu vou ter que mudar de lugar porque está chovendo, gente. Desculpa. Fortaleza. Fortaleza. Chegar um pouquinho mais para cá. Então, o arco-íris era porque a chuva estava chegando. E aí esses efeitos eles começam a ficar cada vez mais presentes no vídeo, até que ele toma o corpo da bailarina, né? Muita gente começa a assistir, mas esse vídeo tá com defeito. Esse professor trouxe um vídeo aqui com defeito para a gente ver, ele não vai consertar isso, não vai parar. Mas o vídeo continua dando defeito, que é um efeito, né, que ela acaba descobrindo. E esses defeitos começam a tomar corpo da bailarina, né? Então o corpo da bailarina também começa a dar defeito e começa a se desfazer em pedaços, se fragmentar em pixels, né? E a gente fica pensando, poxa, mas que corpo é esse? Né? E aí a gente volta lá para a questão do tal corpo impossível, daquela dança impossível, que é esse corpo impossível também nessa bailarina. A gente não tem condição de fazer aquilo que a gente fez com o corpo dela, fragmentar o corpo dela no presencial, na vida real. Ninguém pode chegar lá, quer dizer, até pode, mas não vai continuar dançando, né? Se você chegar lá e fragmentar o corpo em vários pedacinhos. Então, o que a gente tem ali é uma associação de um corpo que é um corpo feito de luz, que esse corpo, ele pode, de pixels, né, pixels de luz, que ele pode ser moldado ou remoldado ou de acordo com os recursos que você tem, tá, de possibilidades de edição. Esse recurso, inclusive, foi um recurso inventado pelo Paulo Mendel. O Paulo Mendel falou, não, Leonel, eu estava fazendo uma edição e, de repente, deu um problema aqui na edição e apareceu aquele efeito. E eu mostrei para a Andréa Maciel e a Andréa falou, vamos aproveitar isso e vamos trabalhar nesse sentido dessa personagem, que essa personagem possa, né, ser fragmentada também, porque parece que já tinha uma dramaturgia dentro dessa personagem, que ela era uma personagem desfragmentada, né? Então eles utilizaram, inclusive, aquele defeito, que passou a ser efeito da própria videodança, na dramaturgia daquela obra, né? Então chegaram ali com uma questão que aí eu trago desse corpo impossível, esse corpo que ele só é possível quando é feito de vídeo, quando é feito de luz, né? Esse que a gente chama de esse corpo feito de vídeo
e esse corpo feito de vídeo. É isso, por aí. Continua sendo corpo, né? Continua sendo corpo, só que é um outro tipo de corpo, né? Um outro tipo de corpo. É um corpo que é um corpo só imagem, né? Que é um corpo que é só imagem, que você tem possibilidade de readaptar, de moldar de outras maneiras esse corpo. Que não se limita, que não fica limitado às nossas articulações e músculos, né, que a gente conhece, de carne, enfim, e que é muito, que eu acho que é um ponto muito importante, né, para a gente continuar falando de videodança, que você falou que é dançar o impossível, é pensar esse corpo aí, aspas, impossível, mas que é um corpo possível de ser construído, né, que é uma questão, eu lembro da gente conversando muito sobre isso há alguns anos atrás, que será que a dança, né, que é uma questão, né, que surgiu, será que a videodança precisa se parecer com dança, aí pensando em termos de dança cênica apresentado numa cena ao vivo, para ser chamado de videodança? Né, porque houve, e a gente vê vários trabalhos como Birds, por exemplo, né, que eu também eu acho muito forte no sentido da gente entender o que é um pensamento em dança sem ter que ter necessariamente um corpo humano dançando, né? Que essa questão foi colocada, se não me engano, pela Cláudia Kappenberg num texto que isso também a gente pode baixar dos livros, né, editados pelo Douglas Rosenberg. Que eu acho que é... Inclusive tem um texto lá sobre a história da videodança brasileira, né? Que foi na Oxford. É aquele livrão. É um livrão da Oxford. Tem a história da videodança. Bacana, né? A gente conseguiu um espaço para estar lá de um texto sobre a videodança brasileira. Eu acho importante a gente começar, né, se colocar nesses lugares. Né? Não, e aí é isso que eu gostaria de ouvir. Ainda tem tempo, mas de ouvir falar um pouco sobre... Você falou da questão do corpo impossível, né, de dançar o impossível, e essa questão eu acho que é muito... Ela continua premente, ela continua atual será que essa videodança precisa se parecer com uma dança tradicional? Sim. Né, para ser chamada de videodança? Porque tem até um movimento para mudar esse nome, para se pensar em uma outra denominação, enfim. É porque essa discussão sobre o vídeo, porque o termo vídeo, ele ficou, de alguma maneira, no tempo, né? Porque quando você cria uma câmera que é uma câmera digital, que ela pode ser usada tanto para o vídeo como para o cinema, né? Essas discussões e reflexões sobre vídeo e cinema, a partir do suporte, elas se diluem um pouco, né? Porque você tem agora uma câmera que ela pode ser considerada como vídeo, pode ser usada como cinema ou tal. Porque a gente tinha uma diferença, né? A fita, né? Você tinha ali a banda que era usada para vídeo, era diferente do celuloide de um cinema, né? Você tinha ali os fotogramas, todos que passavam 24 fotogramas por segundo, dava a impressão de movimento, né? Que na verdade era um chamado falso movimento, né? E que ali nada mais era do que uma sucessão de fotografias paralisadas, né, que dava essa impressão de movimento. E o vídeo ele tinha um outro tipo de resultado, né? Então, essa discussão era bem presente mesmo, quando você tinha outro tipo, porque escolher um tipo de câmera faria uma diferença no resultado final da obra. Né? Se eu escolhesse uma Super 8,
que é completamente diferente de uma câmera de vídeo que não é Super 8, com Película uma câmera de cinema, com película, eram resultados totalmente distintos, né? Totalmente distintos, às vezes de uma mesma dança, né? Nesse caso, de uma mesma cena. Você tinha realmente resultados distintos. Mas agora isso se dilui um pouco com essa criação da câmera digital para tudo, né? Pode ser usado para tudo. Mas a gente ainda tem, né? Você ainda tem alguns criadores, alguns videomakers que fazem também essa opção de suportes, né? Exatamente para pontuar essas diferenças na qualidade no resultado, né? No resultado final, a qualidade com que essa imagem é produzida. Eu fico pensando que não é à toa que a gente tem esse debate, né, de como nomear isso, né? Que aí tem videodança, vídeo e dança, dance film, né? Dance screen dance, que até né, tem a entrevista que nós fizemos com Douglas Rosenberg, que também está em acesso livre no ARD, né, no Journal of Arts, né, que é só entrar lá e está lá a nossa entrevista em português e em inglês, que é muito interessante poder escutar também esse diálogo entre você, né, e o Douglas, que é bem bacana. Né, porque isso não é só uma mera dificuldade em nomear o que é essa produção artística, mas também coloca lugares, né, identifica lugares de criação. Isso que cabe ficar atento em relação a isso, né, de como se entende o lugar que se ocupa. E aí eu queria ouvir você falando em lugar que se ocupa, né, você falar um pouco da rede ibero-americana de videodança, a Redive, e desse projeto do TEP, né, que é entre a UFC e a Universidade de Lisboa. Vamos falar um pouquinho. Eu posso falar, sim, claro, com todo prazer. A rede ibero-americana de festivais de videodança, na realidade, ela, como Redive, né, que é o nome, é o título dela, Redive, Rede Ibero-Americana de Videodança, ela foi criada em 2016, mas tinha um processo anterior a ele, né? Tinha uma pré-história da Redive, né? Eu vou dizer, em 2005, o Festival Dança em Foco, né, que eu dirijo com o Paulo Caldas, né, e com a Regina Levi e o Eduardo Bonito, nós criamos, junto com o Festival da Silvina Sperling de Buenos Aires, que é o festival mais longevo, né, de videodança na América Latina, e junto também com o Festival FIVO do Uruguai, que era dirigido na época pela Tamara Cubas, nós criamos o Circuito Videodança Mercosul. E esse circuito, ele circulava 5 obras de cada país, Uruguai, Brasil e Argentina, dentro de um DVD por vários festivais, não só na América Latina, como também Europa, Estados Unidos. Nós passávamos esse DVD para vários lugares. Isso aconteceu durante 2 anos. E depois, em 2007, nós criamos, dentro do Festival da Silvina, na Argentina, criamos o Fórum Latino-Americano de Videodança, que aí ampliou muito a quantidade de pessoas, de festivais. Eram 3 festivais, passaram a ser 14, acho que 14 ou 18 festivais, eu não me lembro agora. E aí, quando chegou em 2016, que veio a ideia, então nós criamos convidamos festivais do Portugal e Espanha e ampliamos essa rede para ibero-americana. Então, na realidade, se a gente for pensar desse processo colaborativo, ele começa lá em 2005 e continua até hoje, né, com várias ações diferentes, né, foram etapas distintas de uma mesma ação colaborativa que né, essa relação que se dá entre os festivais e colaboradores, e onde também nós temos vários colaboradores mesmo acadêmicos, como é o caso
da Beatriz Servino aqui, que ela faz parte do grupo de trabalho de formação e assuntos acadêmicos, e que nós já, inclusive, já realizamos um seminário em Madrid ano passado, né? Foi um seminário presencial, e utilizamos, eram 4 mesas, e as mesas, chamamos essas mesas long tables, né? Que são as mesas em que a plateia pode chegar e participar, e são as mesas abertas. É muito legal isso, porque não tem aquele formato acadêmico de que a gente fala e depois as pessoas perguntam, não. A gente fala, as pessoas perguntam, as pessoas também falam, então é tudo meio que misturado. É um pouco tenso, eu diria, mas é muito interessante, né? Porque eu digo tenso para quem está na articulação disso, né? Quem está na coordenação daquelas mesas, não pode deixar a coisa morrer. Mas aí o que eu queria falar um pouco da Redive, a gente continua fazendo esses trabalhos colaborativos, e eu acho que, não só falando da Redive, do TEP, mas de outros trabalhos que a gente vem fazendo, que eu acho que eles já consideram, né, esse momento que a gente está passando, né, esse momento de distanciamento, tem várias restrições, e é interessante que a gente pensar não só... Eu acho que em termos de processo mesmo criativo, pensar nas restrições como possibilidades de criação, né? As pessoas, você é muito restrito. É muito bom quando você tem muita restrição, porque, inclusive, isso faz... Você tem que achar os caminhos, né? Sim, você tem que achar caminhos, são desafios, né? As restrições eu vejo como desafios. E as restrições que a gente vem passando hoje em dia, né, com essa pandemia, com tudo, ela faz surgir, emergir relações e colaborações e criações que não aconteceriam de jeito nenhum se a gente estivesse na vida normal, na vida do dia a dia, de poder sair. E, por exemplo, nós criamos agora um edital interno da Rede Ibero-Americana de Videodança, que é um edital de residências. Então, são aproximadamente 10 universidades, né? 10 ou 12, porque a gente não está fechado ainda totalmente. A gente tinha um prazo até ontem, né? Então, deve ter uns 12 aí. A última vez que eu vi, tinham 10 universidades, e cada uma tem um grupo, né, de estudantes que vão se juntar com outro grupo de estudantes. Então, as parcerias que se fazem são entre 2 universidades. Por exemplo, a UFC, que é uma universidade aqui, Federal do Ceará, vai se juntar, por exemplo, com uma universidade da Argentina. Então, 3 daqui com 3 de lá vai formar um grupo de 6 pessoas. E esse grupo que se formou a partir dessa junção vai ser tutoriado por um tutor daqui, do Ceará, com o tutor da Universidade da Argentina. Então, e aí essas residências todas vão se dar online. Tudo remoto, né? Tudo remoto. E a gente fica pensando assim, quando que a Rede Ibero-Americana de Videodança teria direito a dinheiro, né, e orçamento para fazer um trabalho de residências desse vulto? Não tem. E eu acho que nunca pensaria nisso se não fosse essa restrição, sabe? Então, a gente está restrito, mas a gente pode fazer tudo por online. Inclusive, eu estava participando de uma reunião agora, nesse instante, com o pessoal lá do diretório acadêmico, falando, nossa, a gente estava com 43 alunos na reunião, a gente acha pouco. Mas, presencialmente, quando a gente tinha reunião, tinha 10, 12 alunos, entendeu? Então, você tem, assim, tudo bem que ainda é pouco para uma quantidade de quase 200 alunos dos cursos de dança, mas é uma quantidade maior do que eles tinham presencialmente, né? Então, tem algumas ações que elas acontecem de uma maneira muito mais robusta agora, nesse momento, né? Então, tem essa aí da Rede Ibero-Americana de Videodança, tem o TEP também, né? Que o TEP é esse grupo de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa que foi feito na época que eu estava lá no pós-doc, em Lisboa, apareceu um edital aqui da FCT, que
que a fundação, né, de apoio à pesquisa daqui, não, FCT de Portugal, a FCT de Portugal e a FUNCAP daqui. Seria uma fundação... Seria uma FAPERJ. Uma FAPERJ, exatamente isso, que eu não lembrava já como é que era o nome aí. É a FAPERJ, seria a FAPERJ daqui do Ceará. Então, nós fizemos esse projeto, ele foi aprovado, nós temos, né, verba daqui e verba de lá, para podermos nos reunir. E o que acontece? Já tivemos uma primeira residência em Lisboa, né, que inclusive a Beatriz também faz parte do projeto, como eu já falei no início, também foi com a gente lá e fez um trabalho incrível de fotografia e de escrita, muito interessante, de contribuição mesmo para o projeto, e seria a vez deles virem aqui, agora em abril. O que aconteceu? Foi tudo suspenso, né? Então, como é que a gente se encontra? Então, já fizemos algumas ações que são ações remotas de encontros. Por exemplo, o primeiro foi o Sincronicidades, né? Que era marcado, por exemplo, uma fotografia e uma gravação do contexto sonoro que existe no momento da fotografia. Então, você tirei a fotografia na hora que eu estava gravando os sons que vinham a partir da minha janela. Então, todo mundo foi colocando isso aqui em Fortaleza, em vários outros, aqui em Fortaleza, em Lisboa, e mandamos para lá, e a gente tem, então, um primeiro trabalho de sincronicidades. E agora, depois, eles tiveram diacronicidades, que foi um trabalho que eles fizeram assim que reabriu agora, há pouco tempo, em Lisboa. Então, eles foram para a rua, levando cadernos, e era as caminhadas, que antes a gente fazia todo mundo junto, eram 20, 25 pessoas juntas, da primeira vez que a gente foi para lá, eles faziam eram solitárias. Então, a única coisa que tinha de conexão entre eles era um caderno que era passado de mão em mão e as pessoas faziam anotação. Mas isso não teve a participação, claro, do Brasil. Então, agora, a gente está pensando, né, vão fazer um tal de cumplicidades. E aí a gente vai ter a participação dos brasileiros lá. E a gente está pensando como é que faz, com lives ao mesmo tempo que eles estão caminhando, porque a gente sabe que essa abertura toda está aberto, entre aspas, né, gente? A gente sabe que aqui não está tão aberto assim, a gente ficar passeando pela rua. Lá me parece que eles têm um controle maior, a população é menor, tem mais hospitais lá, e tem tudo isso, então eles têm um certo conforto um pouco maior que o nosso para fazer essas caminhadas. Então, vamos ter uma reunião agora para ver como fazemos essas cumplicidades, né, entre nossos... entre essas cidades, né? E eu também vou propor a multiplicidades, que seria uma coisa um pouco mais... Fala, Bia. Não, é que a gente está chegando perto do final, mas a gente tem algumas perguntas. Tem? Temos. E que não são perguntas simples, mas eu acho que dá para a gente... Nossa, eu estou vendo aqui. A Liz Paz pergunta se o projeto Acervo Mariposa ainda existe. Olha, o projeto, pelo que eu sei, ele existe, mas ele tem uma parceria agora com o Museu da Dança, né, que eu tive, inclusive, uma conversa com a Thalita quando a gente foi fazer a parceria, e ela me mostrou, olha aqui, você está vendo isso aqui é tudo do Acervo Mariposa. Eu não sei se ele existe ainda fisicamente, porque esse material vai ser digitalizado pelo Museu da Dança, né? Mas tá ali. Ele tá ali, eu não sei se está na internet, eu não sei se está na internet, mas eu sei que vai ser disponibilizado pelo Museu da Dança. A Marina Monteiro Machado pergunta, professor Lanel Brum,
Quando você fala de sobreposição de movimentos, seria no momento da edição? É isso? A coreografia já é pensada de acordo com a edição? Sendo assim, a videodança é a dança do impossível por se tratar de sobreposições de movimentos realizáveis por um terceiro olhar, o do diretor, além do coreógrafo e da câmera? Então, nós temos aí um poder muito grande do editor, né? Quando você fala do editor, o editor ele pode transformar, realmente, ele pode transformar tudo, sobrepondo movimentos, repetindo movimentos, ralentando movimentos, fazendo com que o tempo possa ficar mais desgarçado, né? Então, ele tem um poder na mão de, eu diria, de recoreografar a coreografia inicial, né? Então, essa videodança, que você fala, que sendo assim, a videodança é uma dança impossível por se tratar sobre sobreposições de movimentos realizáveis pelo terceiro olhar, ela também pode, essas sobreposições também são aspectos de que podem transformar a coreografia original, certo? Mas quando eu falo dessa dança impossível, é uma dança que não pode ser realizada no espaço presencial. Então, de acordo com a sua reflexão, ela está certa sim. Quando você prepõe movimentos, isso no espaço presencial, a gente não tem como sobrepor um movimento no outro. A não ser que você tenha talvez uma tela na frente, aquelas telas transparentes, que eu usava muito com... Gerald Thomas usava muito, né, aquelas telas transparentes, que você projeta ali, talvez ali você possa fazer. Mas, de alguma maneira, você está usando essa tecnologia do vídeo. Então, dá para fazer o mesmo corpo sobrepondo movimentos do mesmo corpo. Isso é impossível fazer. É só possível quando você usa o recurso do vídeo. Então, você está usando o corpo, né, ali, o corpo de verdade, presencial, mas para fazer uma sobreposição dos mesmos movimentos do mesmo corpo ao vivo, ele tem que usar o artifício, né, e os recursos de um vídeo, né, de um audiovisual, para que a gente possa fazer isso. A Maria Falha, ela tem uma pergunta em relação à direção de arte na videodança. Aí, é possível falar de uma direção de arte na videodança? Como funciona, no fim, a ficha técnica de uma obra de videodança? Eu acho que é sempre uma decisão, aí eu tô entrando aí junto com você para tentar pensar isso, eu acho sempre uma decisão do grupo dessas pessoas que estão realizando essa obra, né? É sempre, se você vai trabalhar com diretor de arte, é mais uma camada, como você falou, nesse processo de construção, e como é que isso é apontado nessa ficha técnica, né? Você vai ter um diretor, você vai ter, enfim, porque uma questão que é super importante também é a questão do bailarino, né? Como é que ele entra? Ele não é só uma ficha técnica de execução, é também um processo de criação da videodança. Né? Você tem toda a razão, Bia, porque o bailarino também tem que ser considerado, mas essa questão da autoria é muito complexa, porque tem também o iluminador, o trabalho do iluminador, tem um trabalho... Não só, a gente está falando aqui do trabalho do coreógrafo, do bailarino, do editor, mas é importante levantar que tem o coreógrafo, o editor e o coreógrafo, o câmera também, o corpo câmera, né? E o editor, mas também tem o trabalho do bailarino, tem o trabalho dependendo do tipo de obra, do iluminador, tem o trabalho de quem fez a música, de quem fez o cenário. Então, talvez a Bia possa falar mais sobre essas questões, que são complexas mesmo, né, dos autores, mas para responder a tua pergunta, Maria, é o seguinte: isso vai depender muito, como a Bia falou, de como essas pessoas se aproximam para fazer essa obra, né? Se vai ter um roteiro,
se você vai ter tudo pré-estabelecido ou se você vai entrar como uma espécie de improviso e fazer a obra no improviso. Porque isso também pode acontecer. Né? Aqui tem eu vou citar aqui, é um videomaker, cineasta chamado Alexandre Veras, que trabalha muito, já trabalhou muito, continua trabalhando com videodança. Ele inclusive, tem um texto num dos livros do Dança em Foco, que ele cita a possibilidade de você fazer uma videodança como se fosse um documentário. O que é um documentário? O documentário, ele tem que se articular com aquilo que está acontecendo na hora, né? Ele tem ali essa possibilidade por exemplo, um documentário de alguma coisa que esteja acontecendo, não sei, de uma passeata na rua. Isso daí não tem roteiro. Não tem você fazer um roteiro dessa passeata. Pode até saber que a passeata vai passar de uma rua para outra, tal, mas muita coisa que vai acontecer ali durante a passeata é na hora. Então, ele fala que também a videodança, ele também pode ser feito dessa maneira, numa perspectiva, né, de um documentário. Então, nesse caso, aí não tem roteiro, não tem música, isso depois pode vir no momento da edição, você pode roteirizar e fazer uma dramaturgia a partir daquilo que você captou naquele momento. Né? Então, não teve nada pré-estabelecido. Sim, muito interessante, da Ingrid Paz, que fala assim: podemos pensar esse corpo da videodança do ponto de vista de uma ideia de corpo pós-orgânico, no sentido da tecnologia enquanto uma extensão do corpo, talvez um espaço paradoxal? Eu acho que a gente pode pensar como um corpo sem órgãos, aí me apropriando da ideia do Artaud, da ideia de o próprio Deleuze, né, vai trabalhar o corpo sem órgãos, e como, por exemplo, você está falando de espaço paradoxal, o corpo paradoxal do José Gil, né, que se apropria dessa ideia deleuziana, que é uma apropriação da ideia do conceito do Artaud, né, que é esse corpo que é efetivamente sem órgãos e sem carne. Né? Não é só sem órgãos, quer dizer, na verdade é uma outra carne, eu gosto de pensar assim, né? Uma outra ideia de carne que é construída com luz, né? Esse corpo de luz que você fala, esse corpo de pixels, né? Não é que não seja um corpo, é corpo, mas é um outro corpo. Não sei se é pós-orgânico, a gente pensa, né, no sentido mais restrito, mas eu acho que é um corpo que eu acho interessante pensar nessa ideia do corpo paradoxal que o José Gil coloca, que é um corpo que se estende para o espaço sem ser necessariamente carne, né? Que é uma ideia meio, né, falando muito basicamente e a régua do chão do que o José Gil fala. Não sei se você acha. Obrigado por responder, Bia, porque as aproximações são várias. Inclusive tem uma discussão sobre essa questão do corpo e da própria videodança, né? da professora Cássia Navas, né? Que eu ainda preciso sentar com ela e a gente vai ter que conversar muito a respeito, que ela me provocou dizendo, por exemplo, que a videodança não seria dança. Né? Ela seria alguma coisa sobre dança. Sobre dança, assim como você tem um texto sobre a dança, mas não necessariamente seria uma dança. Eu vejo como dança, então eu queria muito debater com ela, e a gente está com essa discussão para ser feita já tem um tempo. Inclusive, na última reunião que tivemos, né? Inclusive com a Beatriz Servino também estava fazendo parte dessa reunião com mais alguns pesquisadores brasileiros de história, e ela falou, essa discussão a gente ainda vai ter em alguma hora, então tem que ver. E aí, por extensão, a gente pode pensar que também, eventualmente, que corpo é esse, né? Se não é um corpo que se aquilo não é dança, é sobre dança, então que corpo é aquele que está dançando ali? Né?
É uma reflexão para ser feita, mas que não dá para ser fica, não... agora. E a gente tem os comentários da Rosane Campelo falando Rosane, Denise Mata. A Denise Mata, a Eliane Rodrigues também. Abraços, beijos daqui para vocês. Um beijão, Elia. A gente já está encaminhando para o final, Leonel. Não sei se você quer fechar com alguma fala, ou complementar com alguma coisa que você acha que deixou de falar. Sim, eu queria falando falar mais horas e horas. Eu gostaria. Mas eu queria falar também um pouco sobre algumas ações que a gente vem fazendo, como, por exemplo, que a Denise falou aqui, do Videodança em Casa, né, em tempos de quarentena, nós fizemos uma convocatória. Para voltar àquele assunto, só para encerrar, dessas ações que estão sendo feitas fora dentro desse contexto que a gente está passando agora. Então, nós abrimos uma convocatória muito, assim, ingenuamente, pensando que ia chegar a uns 30 vídeos, chegaram a 150 vídeos de 1 minuto. Então, não, agora a gente tem que parar a vida para ver 150 vídeos. Então, foi um susto, né, dessa potência que tem, né? Do outro lado, a gente tem um lado triste, muito triste dessa situação que está passando, que não só a gente, mas o mundo todo está passando, várias pessoas morrendo, né? Várias pessoas doentes e com problemas dentro de família, inclusive, mas tem um lado ali que é um lado potente de produção, né? E é isso. Queria só deixar isso, que nós estamos aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o festival, Dança em Foco também é dancaemfoco.com.br, e também, não sei se tem condição de deixar meu contato aqui, meu e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Uhum. Eu fico à disposição. Mais uma vez agradeço, Beatriz. Muito obrigada. Gratidão. Foi um prazer, uma honra tê-lo nosso Café com Propriedade hoje. Agradeço muito, sempre aprendo, sempre, enfim, conheço um pouco mais desse debate que eu acho, enfim, apaixonante sobre dança, videodança, corpo, não é, dança não é. Então, muito obrigada, Leonel. Um prazer. Obrigado a todos e a todas que assistiram. Obrigada a todos. E um agradecimento muito especial a Ana Schuster e a Laís Lara, são as queridas e super competentes que fazem a produção do Café com Propriedade. Super obrigada. Obrigada ao INCT Proprietas, né, por disponibilizar esse espaço, por propiciar esse momento para a gente trazer esses debates em relação a não só a dança, né, mas de arte de um modo geral, e lembrar que no dia 19, agora sexta-feira, a gente vai ter uma mesa super interessante, às 18 horas, com os professores Leandro Mendonça, aqui da UF, o Paulo Cunha, da Universidade da Beira Interior, em Portugal, e o Tiago Fernandes, também da Beira Interior, com o tema Residência no Ensino de Cinema. Porque lá, e é muito interessante como as coisas, né, se organizam. No final do ano passado, eu estava lá, eu dei um curso na UB, no curso de cinema, um curso de curta duração, junto com o Leandro Mendonça, sobre videodança, enfim, essas questões da imagem e movimento, e se levantou a hipótese de fazer uma residência entre universidades também, entre alunos. Enfim, eles vão discutir um pouco essa questão na mesa da sexta-feira, às 18 horas. Um convite que eu faço a todos para estarem participando, para participar. Estarei lá. Presentes. Tá, então, muito obrigada, Leonel. Beijos muito grandes. Beijos a todos. Até. Tchau. Até.